Cada dia que passa está com menos luz aqui. Amém? Vamos começando esse estudo? Vamos. Tá atrapalhado? Tá tranquilo? Vamos começando orando? Quem pode orar por nós? A Cida? Não, a Cida. Tá bom. A Cida vai orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiro eu venho te agradecer, Senhor, por essa noite, por a oportunidade de estar na tua casa, para aprender mais da tua palavra. Ó Senhor, que o Senhor venha nos ouvir, que venha nos ensinar da tua palavra, que nós possamos compreender. Ó Senhor, te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Meus irmãos, semana passada nós terminamos o capítulo 19. Vimos que o capítulo 19 narra dois assuntos principais. A primeira parte é a volta de Cristo. Vimos que Jesus voltará em glória. Ao contrário, se você lembrar nos evangelhos, quando canta que Jesus entrou em Jerusalém assentado com jumentinho, humilde, a segunda vinda vai ser, eu fico imaginando toda a glória de Jesus. Cabelo branco, olho com fogo, com latão reluzente. A gente tem que imaginar a glória de Cristo. E no estudo passado, nós vimos a questão sobre o inferno de fogo. Nós vimos o que é inferno, nós vimos se o inferno é eterno ou não. Será que o inferno, será que é algo passageiro ou se é eterno? Nós vimos que na Bíblia existem 4 palavras que nós traduzimos para inferno: Sheol, Hades, Tártaro e Geena. Todo mundo aqui lembra o significado de cada uma? Sheol é inferno, sepultura no Antigo Testamento. Hades está relacionado à mesma coisa no inferno no Novo Testamento. Tártaro só usou uma vez na carta de Pedro, que fala sobre os anjos caídos. E o Geena é quando Jesus aponta para um monte e fala assim: o fogo vai queimar eternamente. Então nós vimos essas questões sobre o inferno. Agora, o Apocalipse 20, nós vamos começar, e sem dúvida é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. E como sempre, os mais difíceis caem para mim. Hoje eu queria dar uma abordagem diferente, porque geralmente a gente estuda versículo por versículo, versículo por versículo. Hoje, conversando com o pastor Mateus, com o pastor Pedro, a gente fez uma mudança de rota. Nós primeiro veremos o que cada um, como que é interpretado o capítulo 20, visando as linhas que cada um segue. Mas para isso, eu queria que a gente lesse do versículo 1 até o versículo 6, para a gente entender o que se trata. Então, vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, é o diabo, a Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também os tronos, e nesses sentavam aqueles dos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram reinando com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes.
de Deus e Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. No estudo de hoje, igual eu falei no início, nós não iremos estudar versículo por versículo, mas veremos as linhas. Adiantando, são 4 linhas que a igreja debate, que é anos e anos debatendo sobre qual é o significado, qual é a interpretação correta desse texto. Mas antes, eu queria dar fechar alguns pontos para que a gente possa entender melhor. O primeiro é que aqui não sairemos com a resposta definitiva. Esse assunto, igual eu falei no início, é um assunto muito polêmico, é um assunto muito debatido. Não é à toa que são 2000 anos debatendo sobre esse assunto. Então, desde os pais da igreja, esse assunto é debatido. Então, não será 1 hora de estudo que nós chegaremos aqui, não, isso está certo, não, essa está certa, não, essa aqui que é a certa. Não, nós não iremos chegar no assunto. Provavelmente, a gente vai sair mais com dúvidas do que respostas. Se tiverem dúvidas, não me pergunte que eu estudando, eu fiquei com mais dúvidas do que entendi. Mas glória a Deus por isso. É tão engraçado que hora que Justino Mártir foi um pai da igreja do 2º século. Ele escreveu um livro chamado Diálogo com Trifão. Trifão era um rabino judeu do 2º século. Ele escreveu isso, é datado aproximadamente 160 a.C. Ele escreve o seguinte: antes já confessei que eu e muitos outros sentimos dessa forma, ou seja, uma linha que ele entendia. Vou explicar daqui a pouco qual linha que é. De modo que sabemos absolutamente que assim acontecerá. Todavia, também te mostrei que há muitos cristãos de mentalidade pura e piedosa que não admitem essas ideias. Ou seja, igual eu falei, é um assunto debatido desde o 2º século. Desde os pais da igreja, a questão do milênio vem sendo conversado. Então, não sairemos com o martelo, com o julgamento. Nós aqui apenas só abriremos o leque. O cachorro fugiu. O segundo é que temos que ter humildade de não condenar aquele que pensa diferente. Nós somos falhos, nós somos errantes, nós somos falíveis, interpretando um texto infalível. Então, a gente tem que ter muita humildade de saber a sua linha, mas também respeitar a visão do outro. Desde que, logicamente, não ofenda a ortodoxia, não ofenda a Trindade, a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, o Espírito Santo. Então, desde que não atinja, não aflige, não fale mal dessas leis que nós entendemos como ortodoxia, ou seja, o que é certo, o que não é debatido. Então, pensar diferente é algo que pode ser debatido. Então, se eu penso, eu acho que essa linha é a certa, mas eu acho que essa linha é mais biblicamente aceita. Porém, também existem outras linhas que também podem estar corretas. E essa questão de certo e errado entrou na igreja. Eu não sei, mas eu acho que provavelmente começou com a política, com essa questão que eu estou certo e você está errado. Você pensa de um jeito, eu penso de outro, logo eu tenho o direito de te humilhar, até te matar. Você começou na política, aí hoje em dia é tudo, e entrou isso na igreja. Infelizmente, entrou essa questão. Só porque meu irmão entende de outra forma, quer dizer que ele é um herege, acusa de herege, acusa de que ele é apóstata, fica acusando de termos só porque defende outra opinião, defende outra linha. E o último recado, antes de entrarmos, é porque eu só vou mostrar, eu só vou ler, eu só vou explicar o que cada linha fala. Eu não estou aqui falando qual que está certo, qual que é errado. Eu não estou aqui falando, não, essa é a certa e ignora as outras. Eu vou ler, vocês, com a ajuda do Espírito Santo,
entendem, compreendem qual que encaixa mais no seu opinião. Lembrando que tem que ter humildade, porque igual eu falei, não é um assunto que começou comigo, eu estudando no meu quarto, começou lá atrás, começou no século II. Então é um assunto muito polêmico. Agora voltando para as linhas, são 4 linhas que nós entendemos: pré-milenismo histórico, amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista. Então, são essas 4 linhas que nós julgamos ou debatemos qual que é a certa. Antes de ver a diferença entre elas, eu vou mostrar o que elas têm em comum. Elas têm em comum a seguinte forma: todas as 4 linhas creem que Cristo voltará em glória, ou seja, Cristo voltará em glória. Todas as 4 defendem, concordam com isso. As 4 também creem que Cristo reinará. Uns, aí já entrando nas linhas, um vai falar que o reino será terreno, outros vão falar que é um reino espiritual. Mas todos entendem que Cristo reinará. As 4 creem na ressurreição dos mortos, no julgamento final. As 4 também defendem que o destino final para os salvos remidos é o novo céu e nova terra, e para os condenados, para os ímpios, lago de fogo e enxofre. E a quinta e última semelhança é que Satanás e seus anjos serão derrotados. Então, essas 4 linhas defendem os 5 assuntos principais da escatologia: que Jesus voltará, que Jesus reinará, que os salvos serão levados para a vida eterna e os justos pagarão pelos pecados da vida eterna, os injustos pagarão pelo pecado eterno, e que Satanás e seus anjos também serão derrotados. Então, o que muda cada uma delas é a ordem de execução. Uns vão falar que vai vir um milênio, outros vão falar que Cristo vem primeiro, e aí a gente vai entrar aqui agora nas linhas. Amém até aqui? Por enquanto está tudo ok? A primeira linha, até fazer algo diferente hoje, até fazer um negócio aqui, vamos ver se vai aparecer ali. Show. Um minutinho. Espera aí. Todo mundo está conseguindo ler? Todo mundo está... Para ficar mais didático, eu construí uma linha do tempo para que a gente entendesse melhor as 4 linhas. Então, a primeira linha é o pré-milenismo histórico. Eu vou contar quando surgiu, o que crê e quais são os textos bases que cada linha usa. A primeira linha é, igual eu falei, pré-milenismo histórico. Ela foi a primeira linha a ser pensada. Foi idealizada logo no 2º século da era cristã, com Justino Marte e Papias de Hierápolis, com os principais nomes. Só um parênteses. Ao longo do tempo, essas linhas foram mudando de ideias. O que eu vou falar aqui é apenas o básico do básico, a ideia inicial. Pode ser que algum ponto ou outro já tenha mudado, ou algumas pessoas pensam diferente, mas aqui eu estou falando apenas o entendimento geral da linha. Então, o que crê? Para eles, quando eu falo pré-milenismo, eles creem que Cristo voltará antes do milênio. Nós lemos aqui que o milênio vai ser um tempo em que Jesus vai reinar e que ele vai ficar 1000 anos com o diabo preso. Uns vão falar que esse milênio é literal, ou seja, vai ser 1000 anos no relógio, no calendário, e outros vão falar que é um milênio alegórico ou simbólico. A primeira linha defende que é um milênio literal, ou seja, 1000 anos. Então, Cristo voltará e que a partir da volta de Cristo vai começar um período de 1000 anos literais. Então, mas antes de Cristo voltar,
tem algumas coisas que tem que acontecer. A primeira delas é que o evangelho tem que ser explanado por todo mundo. Ide, pregai as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a grande tribulação irá vir, a grande apostasia irá vir e a manifestação do anticristo irá vir. E a igreja passará pela grande tribulação. Então, acontecendo esses fatos, espalhamento do evangelho, a grande tribulação, a grande apostasia e o surgimento do anticristo, a igreja passando pela grande tribulação, é quando Cristo volta. Vai vir e terá a ressurreição dos justos. Ele, então, começará a reinar durante 1000 anos. E será um tempo onde a mão de ferro, a mão de justiça de Deus reinará, com justiça e prosperidade. Quando estiver perto de chegar nos 1000 anos, no final dos 1000 anos, Satanás será solto, tentará enganar, pegar igual a gente fazia, pegar a nata, o que restante, e iniciará a batalha de Gog e Magog. O exército de Satanás contra o exército de Cristo. E então, mas Cristo, com sua glória, vencerá o exército de Satanás e jogará Satanás no lago de fogo e enxofre. Após a batalha, iniciará o tribunal do trono branco. Então, os justos já estão reinando com Cristo, já estão reinando. Então vai vir a ressurreição dos ímpios, que já morreram. Aí serão julgados, tanto os justos quanto os ímpios. Então, os justos indo para o céu, para o novo céu e nova terra, e os ímpios para o lago de fogo e enxofre. E aí começa o novo céu e uma nova terra. Então, vamos supor, a gente está na presente era, nós estamos aqui. É que eles entendem. Pode ser que a gente já está na grande tribulação? Nós não sabemos. Pode ser que vá começar? Nós não sabemos. Mas a grande tribulação vai vir acabando. Quando acabar a grande tribulação, Cristo voltar, vai acontecer volta única visível de Cristo, arrebatamento dos salvos, dos justos, a ressurreição dos justos e o tribunal de Cristo dos justos. Começará o milênio e, acabando o milênio, tribunal do trono branco e ressurreição dos ímpios. Aí terá o julgamento dos ímpios e dos justos. E cada um indo para a sua respectiva morada eterna. Que textos eles usam para basear sua ideia? O primeiro texto é lógico, capítulo 20 de Apocalipse. Eles entendem que o capítulo 19, que fala sobre a volta de Cristo, é uma sequência do capítulo, ou melhor, o capítulo 20 é uma sequência, uma consequência do capítulo 19. Então, no capítulo 19 fala que Jesus veio com glória, e o 20 é o complemento, é uma continuação. Então, primeiro vem o Cristo, primeiro a volta de Cristo, depois é os 1000 anos. Então, esse é o principal ideia. Então, não é igual a gente aqui no estudo está baseando a ideia de que é cíclicos. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinto ciclo. São 7 ciclos. Para quem entende, nessa linha, o 20 e o 19 é uma sequência do outro. Para nós, se não me engano, o capítulo 20 já começa o último ciclo. Então, tem essa linha. Outra linha, eu gostaria que a gente abrisse, outro versículo, é 1 Coríntios capítulo 15. Abre, por favor, 1 Coríntios capítulo 15. Eu cheguei atrasado, não sei se eu não peguei a primeira parte que você falou, que esses 1000 anos, esses 1000 anos, são 1000 anos mesmo? Então, é um debate. Tem linha que a gente, igual essa aqui, entende que é literal, que é 1000 anos no calendário. Mas tem uma que daqui a pouco a gente vai ver, que é simbólica. Então, a gente está justamente discutindo e estou apresentando as ideias, e você, na sua humildade, no seu mover do Espírito, você fala, não, para mim, acho que a mais certa é essa, a mais certa é aquela. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 a 26, diz assim: cada um, porém, na sua ordem. Só lembrando, Paulo está falando sobre a ressurreição, contexto.
cada um, porém, na sua ordem. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e por fim, então virá o fim, quando ele entregar o reino do Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Baseando principalmente no verso 23 e 24, quem entende nessa forma, vê que tem 3 ações, 3 etapas. A primeira é a ressurreição de Cristo. Nós vimos, nós cremos que Cristo ressuscitou ao 3º dia. Nós estamos, para quem entende essa linha, nós estamos entre a primeira etapa, que é a ressurreição de Cristo, com a segunda etapa, que é a ressurreição daqueles que creem em Cristo, que esperam a vida de Cristo. Nós estamos vivendo nesse período. Esse creio que nós estamos vivendo. Então, não é difícil de entender que quando vir a segunda etapa, ou seja, quando os justos serão ressuscitados, da terceira parte, da segunda parte, que é os justos serem ressuscitados, para a terceira parte, que quando Cristo entrega o reino ao Deus Pai, que isso não seja um outro período, que eles entendem que é o período do milênio. Então, resumindo, estamos vivendo entre a primeira e a segunda parte, que é entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos justos. Teve a ressurreição dos justos, virá a segunda e a terceira parte, que é a terceira parte é a entrega do reino de Deus para o Deus Pai. Então, entre a segunda e a terceira parte é o que nós chamamos, que eles chamam de milênio. Amém? Está claro? A segunda linha é a amilenista. Deixa eu passar. É a amilenista. Nós estudamos em português que o prefixo a tem o sentido de negação. Não é que eles não creem no milênio, mas eles creem no milênio. Tem até um debate na academia se é bom trocar esse nome de amilenismo, porque as pessoas podem confundir, mas não vou entrar nisso aqui, é só um parêntese. Mas quando surgiu? Da mesma forma como o anterior, começou logo nos pais da igreja. Então, alguns pais da igreja, como Orígenes de Alexandria, já criam nessa abordagem. Mas foi somente no 4º século, com Santo Agostinho, que essa ideia ganhou força, foi sistematizado. E foi a principal linha pregada até a Reforma. Então, desde o 4º século, com Santo Agostinho, até os reformadores, até hoje, mas foi a linha principal. Então, se você perguntar para um católico, eles creem também que o catecismo romano crê no amilenismo também. Então, é uma linha que começou com Santo Agostinho e está até hoje aqui. Mas o que crê o amilenista? Ele crê que não é um milênio literal, mas um milênio simbólico. Ou seja, para quem defende, para quem vê essa linha, já estamos vivendo no milênio. Já estamos aqui, o nosso dia a dia já é o milênio. O milênio começou na ressurreição e na assunção de Cristo. Então, estamos vivendo e chegará um dia em que Cristo voltará. E quem crê nisso, verá que tudo antes, igual o anterior, tudo tem que acontecer. Então, a grande tribulação tem que acontecer, a apostasia tem que acontecer, a promessa de Romanos capítulo 11, que todo Israel será salvo, que Deus vai abrir o coração dos judeus para eles se converterem e reconhecer que é Cristo. Então, tudo isso tem que acontecer antes de Cristo voltar. Cristo voltando, isso acontecendo, essas promessas cumprindo, Cristo volta e será tudo em um único evento. Então, a volta de Cristo, a ressurreição geral e o juízo final e geral, tudo será feito de uma vez só. Não é igual ao anterior, que um acontece o justo, depois os ímpios, vai ser tudo de uma vez.
E para eles não entendem que é um reino literal, ou seja, terreno, ou melhor, eles não entendem que é um reino terreno, mas sim um reino espiritual. Mateus 28:16, toda autoridade foi me dada no céu e da terra. Então, para eles, Cristo já reina, e é um reino espiritual. Mas mesmo reinando, o mal continuará existindo até que Cristo volte. A prisão, para eles, a prisão de Satanás é a limitação da habilidade que Satanás tinha de enganar as nações. Agora, Satanás não pode impedir o avanço do Evangelho. Então, para quem crê, a prisão de Satanás, na verdade, é uma limitação de que Satanás não pode impedir que o Evangelho se espalhe por toda a terra. E os textos-chave que o povo usa para isso? O principal está em 1 Tessalonicenses. Eu vou falar, quem quiser anotar, para ler depois, que são muitos, mas eu vou ler só um, mas eu vou falar. Eles acreditam que tem alguns textos que mostram que tudo irá acontecer de uma tacada só. E quem quiser anotar, eu vou falar os textos aqui. Daniel capítulo 12, 2, João capítulo 5, 28 e 29, João capítulo 6, versículo 40, João capítulo 6, versículo 44, João capítulo 6, 53 e 54, João 11, 23 e 24, Atos 24, 14 a 15, 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses, que eu pedi para a gente abrir, vamos abrir. 4, do 13 ao 18. E vocês vão ver que é tão lindo e engraçado ao mesmo tempo, que o mesmo texto que um usa para defender a ideia é o mesmo texto que o outro usa para defender a outra ideia. Então, o mesmo texto podem dar várias interpretações. Mas em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, diz o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda que lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precedemos os que dormem. Porém, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a soada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, e seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Então, Paulo está falando, quem entende dessa linha, fala que Paulo vai ressuscitar os mortos e os ímpios e os vivos, tudo de uma vez, e todos serão julgados no mesmo instante. A terceira linha, amém? Está aqui? Tudo bem? A terceira linha é o pós-milenista. Confesso aos irmãos que é a linha que eu menos me agrado. E eu vou explicar o porquê. Tô aqui, acho que entre as quatro, é a menor. É assim que tem menos adeptos. Vamos falar assim. Por quê? Vamos lá. Quando surgiu? Os primeiros registros do pós-milenismo começou com o reformador João Calvino. Alguns escritos indicam que ele cria nessa linha. Só um parênteses,
João Calvino escreveu antes dos termos, então seria um anacronismo falar que ele era pós-milenista. Mas pelo que ele escreve, nós colocamos ele no pós-milenismo, mas ele nunca falou assim, eu sou pós-milenismo. Mas pelas ideias, pelos que ele escreveu, nós enquadramos ele no pós-milenismo. Mas foi, então, o reformador no século XVI, mas foi no século XVII que na Declaração de Savoy, que é uma confissão de algumas igrejas, que foi o primeiro a declararem o credo pós-milenista. Entre eles estavam lidos Thomas Goodwin e John Owen. Para quem é reformado, para quem gosta da igreja presbiteriana, foram os mesmos criadores, os mesmos líderes que escreveram, que estavam na confissão de Westminster. Para quem é presbiteriano, conhece, é uma confissão que é o credo dos presbiterianos. Então, tudo que o credo fala entre aspas, perdoe, não é um erro, mas é a base de fé dos presbiterianos. É a forma que eles interpretam a Bíblia. É a confissão de Westminster. Então, se você ler, vai ter dois catecismos, o maior e o menor. Eles são a base de tudo que o presbiterianismo crê, está baseado nessa confissão. Porém, o seu auge só foi no século XVIII e no século XIX. Foi muito bem aceito até meados do século XX, e nós veremos daqui a pouco o porquê. O pós-milenismo e o amilenismo entendem algumas coisas semelhantes, que o milênio é simbólico, que Cristo vem de uma vez só, que o reino é espiritual e não terreno, que tudo que o amilenismo crê, o pós-milenismo crê. Somente há uma diferença que é crucial entre as duas. O pós-milenismo crê que antes de Cristo voltar, o mundo passará por um avanço espiritual, uma prosperidade espiritual. Eles creem que antes de Cristo voltar, o mundo já é um mundo cristão de verdade. Já é um mundo onde o evangelho será espalhado, um mundo onde que a paz e a justiça reina, não sendo perfeita, mas eles creem que o evangelho será propagado, o evangelho será... Então Cristo vai voltar já com a casa praticamente toda arrumada, com os povos confessando que ele é Salvador, todo mundo cristianizado. Ao contrário do amilenismo, que o amilenismo crê que, o famoso ditado, daqui para frente é só piora. Então, enquanto uns creem, o amilenismo crê que daqui para frente só piora, só apostasia, só grande tribulação, só coisa ruim, o pós-milenismo crê que coisas boas surgirão. Eles creem que Fugiu. Eles creem que a grande apostasia e a grande tribulação aconteceu, já é um evento passado, então que agora é só colher os frutos, agora é só o bem bom. Mas por que eles creem nessa linha? Isso tem muito a ver com o contexto histórico que eles viviam. E o contexto histórico que eles viviam era uma mudança radical, tanto na igreja, quanto dentro da igreja, quanto fora da igreja. No século XVIII, para quem já estudou um pouco sobre a história da igreja, veremos que a igreja passou por grandes avivamentos. Então, primeiro avivamento com John Wesley, os irmãos Wesley e Whitefield. O segundo grande avivamento também, que aconteceu também em 1790 até final do século XVII, início do século XVIII, com Finney. Outra coisa que a igreja estava lutando bastante contra era o favor da abolição da escravatura. Então, John Newton, não sei se vocês conhecem, mas sabe aquele hino? Sublime graça, ó doce som. Então, foi ele que compôs. Só contando rapidamente a história dele, ele era quem mexia com escravo, quem vendia escravo, como chama?
Ele trabalhava com o tráfico de escravos, ele vendia escravos. Mas só até que um dia ele teve um naufrágio, e nesse naufrágio ele se converteu. E a partir desse momento ele começa a lutar contra a escravidão. Então ele foi um dos principais nomes da igreja contra a escravidão. Enquanto a igreja estava tendo avivamentos, estava tendo a luta contra a escravidão, estava tendo grandes coisas positivas acontecendo, o mundo também estava passando por um ar de iluminista. Então nós estudamos na nossa escola o movimento iluminista, que começou na França, que se inspirou depois, que desencadeou na Revolução Francesa, e eles acreditavam que o iluminismo, as revoluções, era algo positivo, algo próspero para a sociedade. Então, eles tinham a ideia que a partir de então, tanto dentro da igreja, tanto fora da igreja, em que o mundo estava ficando cada vez melhor, estava progredindo, estava melhorando. Só que todo esse progresso foi arrasado no início do século XX, com dois conflitos chamados Primeira e Segunda Guerra, que esses dois conflitos ceifaram mais de 100 milhões de vidas. Então, depois da Segunda Guerra, teve outros conflitos. Então, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, outras guerras que acontecem até hoje. Então, essa linha caiu muito em desuso, caiu muito na sua perspectiva por causa desses conflitos, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, que mostrou que, teoricamente, estavam errados. Mas tem muitos teólogos que entendem que ainda chegará um tempo em que haverá uma renovação, que haverá uma prosperidade. Os textos básicos que eles creem. Para eles, Mateus 28, 18 a 20, e de pregar o evangelho em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que foi ordenado até o final dos tempos, para eles não é apenas um mandamento, mas também para eles é uma promessa. Então, a promessa é de que Cristo não é apenas um mandamento, mas uma promessa que o evangelho será alcançado em todas as nações. Ou seja, quando Cristo fala, vão e pregue o evangelho, não é apenas um mandamento, mas, pregue o evangelho porque eu sei, parafraseando Cristo, na visão deles, que eu sei que isso é uma promessa, que o mundo irá se converter, o mundo irá virar um mundo cristão. E você vê hoje em dia que, se não me engano, em 2050, o islamismo vai passar o cristianismo em número de devotos. Então, ao invés de estar aumentando o número de cristãos no mundo, estão diminuindo. Que pela proporção que os estudos falam, é um fato que em breve vai acontecer. Não sei se vocês viram, mas saiu uma reportagem essa semana, não sei, que o número de nomes Mohammed é o maior número registrado na Inglaterra. Então, você vê que o número de islâmicos estão crescendo cada dia mais na nossa sociedade. Além do Mateus 28, eles creem que Romanos 11 também é um cumprimento da passagem anterior. E eles entendem que o reino, as promessas anteriores, antes, não sei se vocês já leram algumas passagens em que a Bíblia mostra que o reino será lindo. Então, aquela passagem de Isaías, que o cabrito vai ficar junto com o leão, que a não sei o que vai ficar junto com não sei o que, a maioria das pessoas entendem que é na segunda, ou melhor, no novo céu, na nova terra. Para eles creem que essas promessas são feitas para o agora, são feitas antes do Cristo voltar. Em Abacuque, em 2,14, fala assim, porém, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem ao mar. Então, resumindo essa visão, é uma visão otimista, em que o evangelho será espalhado por toda a terra. A última visão é a mais recente. E eu ouso em dizer que a maioria dos brasileiros creem nessa visão, que é a visão pré-milenista dispensacionalista. O que é isso?
antes de explicar o que é isso, eles creem que o dispensacionalismo, eles creem que o mundo vive em dispensões, ou seja, é um modo de interpretar a Bíblia, que Deus age em diferentes formas ao longo das eras da redenção. No dispensacionalismo clássico, o mundo é dividido em 7 dispensões, ou, falando mais fácil, em 7 eras. São elas: inocência, que vai Gênesis 1 e 2, antes da queda; a consciência, que vai do Gênesis 3 até o Gênesis 8, que é até o fim do dilúvio; governo humano, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11, que é a Torre de Babel, que é esses eventos; a promessa, que vai de Gênesis 12 até Êxodo 19, então os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, o início do Êxodo, saindo do Egito, a abertura do mar, as 10 pragas, então tudo isso aconteceu nessa dispensão da promessa. Do Êxodo 20 até Atos 2 é a dispensão da lei, ou seja, então se você ler a partir do Êxodo 20, vai ver que Moisés começa a narrar as leis. Então vem os 10 mandamentos, vem as 613 leis que o judeu tinha que obedecer, aí veio os profetas, veio os reis, veio os juízes, veio os apóstolos, veio Cristo, e até então, para eles, entendem que até Atos 2, antes da descida do Espírito Santo, eles creem que tudo isso estavam debaixo da dispensão da lei. De Atos 3, que é com a vinda do Espírito Santo, Atos 2, até Apocalipse 20, é a dispensão da graça. Então, pela graça sois salvos, não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, falando hoje nós estamos debaixo da graça, então nós estamos debaixo da dispensão da graça. E a última, que está em Apocalipse 21 e 22, que é o reino milenar, é a vida eterna com Cristo. Outra ideia muito importante, muito marcante nessa visão dispensacionalista é a separação entre Israel e igreja. São dois, para eles, Deus tem 2 povos tratando de formas diferentes. Aí, sabe, não sei se vocês já viram aquela expressão, que Israel é o relógio de Deus? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Para eles, tudo que acontece em Israel, seja o lápis caiu na mesa, até um conflito, até tudo que mais grave, tudo isso é Deus agindo. Então é Deus falando, estou voltando. Então tudo que acontece em Israel, para eles é um sinal de Cristo, é um sinal de Deus. Então essa frase, que Israel é um relógio de Deus, é uma ideia dessa linha. 2 nomes principais que difundiram foram John Nelson Darby e Scofield. Não sei se você já tem, ou já leram, uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Scofield. É uma Bíblia de estudo, é uma das que mais vendidas, é uma das mais importantes, que quem lê vai ver essa ideia, essa interpretação da Bíblia. Mas no que eles creem? Eu passei. A única semelhança entre o pré-milenismo histórico e com esse é que eles creem que Cristo voltará antes do milênio. Que de resto, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, igual eu falei, existem 2 povos. Para eles, Israel é o povo do Antigo Testamento, é o povo de Israel. E a igreja é todos aqueles, tanto judeus quanto judeus quanto gentios, que se converteram a Cristo. Então, para eles, a igreja é só um parêntese, parafraseando. Para eles, eu mandei, você lembra quando João fala, como que é? João 1,14 fala, fugiu, que veio para os seus e os seus não receberam. Então é mais ou menos nessa pegada que eles entendem, que o povo judeu
o povo de Israel recebeu a Cristo, recusaram Cristo. Por causa disso, Deus abriu um parênteses e criou a igreja. A igreja é o que nós entendemos de gentil e judeu que se converteram a Cristo. Então, para eles, a primeira parte deles é que Cristo arrebatará somente a igreja, somente aquele que crê que Cristo é o Senhor Salvador. E a igreja não passará pela grande tribulação. Então, acho que a única linha que não crê na tribulação, a grande tribulação, é essa. E será um arrebatamento secreto. Sabe aquele louvor? Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. É baseado nessa linha, de que o arrebatamento será secreto, e que é muito baseado também em Mateus 24:40, que vai falar que um está no campo, um será levado, o outro não, um está num lugar e o outro não. Então, eles entendem esses textos como uma visão do arrebatamento secreto. E somente a igreja, somente o povo escolhido que aceitou Cristo como Senhor e Salvador será ressuscitado, excluindo todo o Antigo Testamento. Então, para eles, quem viveu no Antigo Testamento não será ressuscitado ainda, porque faz parte do povo de Israel. Pós-ressurreição, durante 7 anos, a igreja estará no céu, aproveitando as bodas do Cordeiro. Nós vimos no capítulo 19. Enquanto na terra, os judeus e os ímpios estarão passando o que nós chamamos de grande tribulação. Essa grande tribulação durará 7 anos, que eles creem que esses 7 anos é uma profecia relacionada a 70 semanas de Daniel. Se a gente quiser lá, dá tempo? Dá. 70 semanas de Daniel. Isso, está lá no capítulo 9 de Daniel, Daniel 9, 24 ao 27. Vou ler aqui rapidinho. (24 ao 27), cadê? Fala assim: 70 semanas isso é a visão que o arcanjo Miguel dá para Daniel. 70 semanas são determinadas para o seu povo e sua cidade santa, para acabar com as transgressões e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir os santos dos santos. Saiba e entenda isso: desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá com uma inundação. Até o fim haverá guerras, desolações foram determinadas. E ele fará firme alianças com muitos, por 1 semana, na metade da semana. Fará cessar o sacrifício e as ofertas cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, nessa passagem, eles creem que esses 7 anos, esse último momento, a última semana de Daniel, representa 7 anos em que a igreja, o povo de Deus, estará com ele reinando nas bodas do Cordeiro, enquanto aqui vai estar a grande tribulação e o anticristo. Aí, você lembra no capítulo 7, quando eu falar dos 144 mil selados? Então, é nesse meio tempo de 7 anos que Romanos 11 será cumprido, que os judeus serão converter e que serão
são os 144 mil selados. Então, os 144 mil remanescentes do Antigo Testamento se converterão. E, ao mesmo tempo que virá a conversão em marcha dos judeus e dos ímpios, há também um fortalecimento da besta e do falso profeta, iniciando a batalha de Armagedon. Quando acabar os 7 anos, Cristo e os seus santos voltam, pondo o fim da batalha. Após a batalha, Satanás ficará preso e iniciará o milênio literal. E só a partir daí que haverá o povo e o povo de Deus e o povo de Israel vão se encontrar nos céus, melhor dizendo. Passando esses 1000 anos, Satanás sairá, vai pegar a rapa, o que sobrou dele, os caboquinhos que Satanás vai levar, e por fim será a batalha final. E Cristo esmagará, jogará o Satanás e seus anjos no lago de fogo e de enxofre. Os ímpios serão julgados e condenados para o mesmo destino de Satanás. Então, para eles creem que primeiro a ressurreição da igreja, depois haverá 2 eventos ao mesmo tempo. O primeiro, as bodas do Cordeiro para a igreja, e para os remanescentes de Israel, a grande tribulação. Cristo volta, agora dessa vez visível. Será o julgamento das nações e a ressurreição dos justos, ou seja, a ressurreição dos judeus. E começará os milênios. Acabando o milênio, será a ressurreição dos ímpios e o tribunal de Cristo. E aí, por fim, iniciará o novo céu, a nova terra para alguns e o mar de fogo de enxofre para outros. Amém? Foram essas 4 linhas. Mas você precisa saber das 4 linhas? Não. É necessário dessas 4 linhas para você ser salvo? Não. Mas por que eu estou dando isso? Porque o pastor Mateus pediu. mas brincando, que independente da linha em que você achar melhor ou que você crê mais, temos uma verdade central, que Deus é soberano sobre toda a história. O seu plano vai vir paz, redenção sobre o mal. Então, independente da linha que você acha, não, essa linha é certa, essa linha é correta. Independente se você acha que a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação, nós temos que ter que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. Igual eu falei no início, uma das 4 linhas pode estar certa, mas as 4 também podem estar erradas. Nós não sabemos, igual eu falei, que nós somos falíveis interpretando um texto infalível. É só teoria, né? É só teoria. O que fala mesmo a verdade está aqui, ele fala no coração de cada um. Justamente. E nós, o que estamos aqui presente? Temos que ficar em vigilância, em arrependimento constantemente, para que Cristo se manifeste cada dia mais em nossas vidas. E só terminando com um versículo, uma promessa que ainda será se cumprida, está em Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15, deixa eu ver se eu anotei certo. A 7ª trombeta fala o seguinte: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Independente da sua linha, independente da sua visão, independente de você crer no arrebatamento secreto, no arrebatamento visível, independente de você é calvinista, arminiano, uma coisa é certa, que Cristo chegará um dia em que o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará por toda a eternidade. Amém. Então que esse possa ser o nosso propósito de vida, reinar
nesse pensamento, que as coisas aqui são passageiras. Essas coisas aqui passarão, mas céus e terras passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. E que isso possa ser o nosso... Tem aquela música do PG, que seja a primeira coisa... como que é? Que seja meu universo, que seja tudo que eu sinto, que penso, que seja meus primeiros pensamentos. Então, que esse possa ser nosso pensamento, que Cristo voltará e buscará sua noiva, independente agora, se for antes, se for depois, se for antes da tribulação, depois da tribulação, se for amanhã, se for agora, uma coisa é certa, Ele vai voltar e vai buscar a gente. E que essa possa ser a nossa ambição, que possa ser o nosso fôlego, nossa energia de viver nessa terra. Enquanto isso, enquanto o mal progride, nós estávamos conversando aqui antes, quantos mares estão acontecendo, quantos terremotos, isso é um sinal de Cristo. Estou voltando, mas ainda não voltou. Enquanto ele não voltou, nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho para o seu pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, para o nosso tio, para a nossa avó, para toda a nossa família. E que Deus tenha graça e misericórdia em nós. Amém? Amém. Alguma dúvida? Eu sei que todo mundo aqui tem dúvida. Se você não tiver, que está mentindo. Eu tenho certeza que eu tinha muita dúvida. Toda hora, Mateus, é isso aqui mesmo? Pedro, é isso aqui mesmo? Não estou entendendo mais nada. É isso aqui? Não. Porque é algo muito polêmico. Mas amém? Vamos orar? Quem pode orar por nós?